Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa da rádio Sua Vida Importa. A pauta de hoje é sobre o efeito da pandemia na saúde mental. Iremos saber um pouquinho de como a pandemia vem causando para as pessoas. Isolamento social. Ficar em casa é a palavra que todos os dias escutamos de pessoas próximas, nas mídias ou redes sociais. Uma identificação de proteção da coletividade. Resumindo, a frase ficar em casa. Em alguns dos momentos, ainda escutamos a frase ficar em casa se puder. Todos nós vivemos uma modificação significativa em nossas vidas. O mundo mudou drasticamente. Em um piscar de olhos, um simples flertar, ou ir à escola, ou ir ao trabalho, atividades práticas do dia a dia que o indivíduo muitas vezes não valorizava, por ser comum e habitual. Hoje tornaram-se um objetivo de conquista da maioria dos seres humanos. Os sintomas psicológicos estarão relacionados com as fases da pandemia. A primeira fase está caracterizada por uma mudança radical de estilo de vida. A primeira reação é a do medo de ser contaminado pelo vírus invisível que se aproxima. As dificuldades começam a surgir quando a necessidade de redução e distanciamento do contato físico para nós latinos não é nada fácil. Deixar de se abraçar, de se tocar, é muito difícil mudar o comportamento, mas precisamos nos policiar para evitar os abraços e beijinhos. A primeira reação é a de estresse agudo, relacionado com a pandemia que ocasiona uma circunstância súbita e inesperada. O foco de apreensão é o medo de ser contaminado, o que não difere muito das situações traumáticas, como um desabamento ou terremoto. A pandemia é, portanto, um fator forte de estresse, que, por sua vez, é um fator ocasional de desequilíbrio neurofisiológico. A segunda fase da pandemia está relacionada com o confinamento compulsório, que exige uma forçada mudança de rotina. Nesta fase, são comuns as manifestações de desamparo, tédio e raiva pela perda de liberdade. É uma reação de ajustamento situacional, caracterizado pela ansiedade, irritabilidade e desconforto em relação à nova realidade. A terceira fase está relacionada com as possíveis perdas econômicas e afetivas decorrentes da pandemia. As pessoas confinadas terão perdas econômicas muito importantes. As pessoas que foram internadas vão passar por uma experiência traumática, principalmente aquelas que exigem intubação e tratamento intensivo. Elas têm uma experiência próxima à morte, sendo as sequelas mais importantes. A depressão e o risco de suicídio e o desenvolvimento posterior de estresse pós-traumático. Então, gente, no próximo bloco, nós iremos aprender mais um pouco sobre o efeito da pandemia com nossa colega Pamela. Olá, pessoal. Eu me chamo Pamela e vou falar com vocês um pouco sobre o isolamento social, de como ele afetou psicologicamente as pessoas. Então, vamos lá saber um pouquinho. Apesar de ser uma forma eficaz, o isolamento contra o coronavírus tem seu lado negativo, pois ele impacta psicologicamente em alguns fatores, como solidão, decepção, perda de trabalho, a falta de convívio
Pode ser, para algumas pessoas, pode gerar algumas doenças como depressão, ansiedade, obesidade, entre outras. Nós podemos também lembrar sobre uma epidemia que aconteceu em 2002, 2013, a síndrome respiratória aguda, onde teve um certo isolamento social. E com ela tivemos alguns índices de fato do que está acontecendo agora também nessa pandemia do coronavírus. O aumento de algumas doenças, como também o alcoolismo, dependentes químicos. Agora eu vou falar para vocês algumas taxas de porcentagens segundo alguns estudos do G1 em uma determinada região. Cerca de 40% de pessoas com idades mais avançadas disseram nesse estudo que sentem mais sentimentos de depressão, tristeza, entre outras. E cerca de 54% entre 70% dos jovens entrevistados entre 18 a 29 anos apresentaram sintomas de ansiedade, depressão, nervosismo, entre outros. Bom, esses foram alguns impactos que a sociedade psicológica pode citar brevemente para vocês. Espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Agora eu vou passar para vocês para nossa colega Jéssica, que vai falar mais algum tópico para vocês sobre a saúde nesse meio de coronavírus, né? Bom dia, gente. Dando continuidade à nossa rádio, eu vou falar algumas pesquisas que foram realizadas para vocês. A Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará publicaram os resultados de uma pesquisa sobre como o isolamento social afetou a saúde mental das pessoas nesse momento de pandemia. Então, realizado entre maio e agosto do ano passado, a pesquisa teve a participação de 440 pessoas, que responderam a questionários online sobre suas práticas de isolamento social, sentimentos e emoções que estavam vivenciando nessa pandemia e sobre como enfrentaram essa situação. Na segunda etapa da pesquisa, 55 participantes responderam a uma entrevista sobre como vivenciam a solidão e o isolamento. Nesse período de incertezas sobre o isolamento social, os pesquisadores observaram um aumento dos sentimentos de ansiedade, preocupação, tristeza e estresse. Eles descobriram que a maioria das pessoas que se isolaram de maneira mais intensa apresentavam muitos sintomas de sofrimento psicológico, incluindo ansiedade e depressão, enquanto as pessoas que se isolaram de maneira menos intensa apresentavam bem menos sintomas. De acordo com o estudo, 71,3% das mulheres e 41,71% dos homens que responderam os questionários apresentaram sintomas clinicamente importantes de sofrimento psicológico. Outra pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo mostrou que a pandemia está tendo um efeito profundo em jovens com questões ligadas à saúde mental. Embora eles entendam a necessidade das medidas de isolamento social, diz a pesquisa, isso não diminuiu o impacto em sua saúde. Muitos dos que participaram da pesquisa relataram aumento da ansiedade, problemas para dormir, ataque de pânico ou maior desejo de se automutilar. Profissionais que trabalham no setor de saúde mental juvenil continuam a oferecer apoio, afirma a entidade. Eles estão fazendo de tudo o que podem para chegar aos jovens, apesar do contato presencial não ser possível. Outra organização que notou mudanças resultantes da crise do coronavírus é a SALT, um serviço de mensagens de celular 24 horas para pessoas em crise. Na última semana, eles tiveram um aumento constante do número de pessoas procurando o serviço, chegando a mais de 4.000 em um dia. Cerca de 70% das pessoas que os procuram têm menos de 25 anos. Nesse grupo, a entidade percebeu que o aumento do número de conversas sobre o coronavírus, elas agora representam 55% dos assuntos do dia. Entre os atendimentos sobre o coronavírus, 60% envolve questões ligadas à ansiedade. Trata-se do dobro do normal. Um relato de uma jovem que fala assim:
Desde o início do isolamento, minha ansiedade aumentou muito, diz Lígia. Com frequência, ela vem sem que eu espere. Tenho dificuldade em respirar e pensar direito. É uma sensação de confusão. Outra pesquisa mostra que a mudança de rotina que a pandemia causou na vida e no trabalho das pessoas trouxe impactos também para a saúde mental. É o que mostra um estudo realizado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e publicado pela revista Lentes. De acordo com o artigo, os casos de depressão aumentaram 90% e o número de pessoas que relatam sintomas como crise de ansiedade e estresse agudo mais que dobrou entre os meses de março e abril do ano passado. Então, gente, são relatos e números que vêm aumentando a cada dia e são preocupantes. E que a solidariedade seja a nossa arma contra o vírus e assim venceremos essa batalha juntos. Bom dia, me chamo Caroline e vou dar continuidade a mais um tópico da nossa matéria. E vou falar sobre as recomendações para manter a mente sã em tempos de isolamento. Primeira dica: cuide da higiene do sono. É importante manter períodos de sono adequado de forma disciplinada. Por estar em casa, a probabilidade é de ficar mais tempo deitado. É importante só ir para a cama quando tem sono. Segunda dica: mantenha atividades que trazem alegria e bem-estar. É super importante manter as atividades prazerosas, como música, leitura, conversas e entre outros. Terceira dica: atenção ao conteúdo. Assistir a filmes, séries e fazer uma leitura é ótimo, mas dê preferência a conteúdos informativos ou de entretenimento leve, que não estimulem as paranoias. Quarta dica: dose as informações. Regule o consumo de notícias. Veja só o suficiente para garantir uma boa prevenção, sem excesso, nem displicência. Rotina. Não é fácil, mas é ideal ter um mínimo de consistência no dia a dia. Buscar seguir horários como das refeições, da diversão, do estudo é importante para amenizar as mudanças e efeitos causados pelo isolamento. Mente ativa. Em vez de só assistir problemas, desafie a cabeça com jogos, palavras cruzadas, principalmente para os idosos. Proponha também atividades educativas e desafios para as crianças. Sétima dica: escolha um projeto. Não precisa ser nada grandioso, mas é interessante ter um propósito, um compromisso consigo mesmo, para não ficar com a sensação de tempo perdido. Acrescente algo na lista de tarefas realizadas. Pode ser arrumar uma gaveta, organizar os livros, aprender uma receita nova ou até mesmo aprender um idioma novo. 8. Ver o copo meio cheio. Pode soar clichê, mas o exercício de buscar ver o lado bom de cada situação pode ajudar a evitar pensamentos negativos. No momento de crise mundial como agora, pense em tudo que pode aprender com isso e aproveitar para curtir o tempo com a família, ressignificar suas relações com o lar e com o trabalho. E essas foram nossas dicas. Espero que tenham gostado da matéria e está chegando ao fim mais um jornal. Obrigado por nos escutar e até a próxima.